Um dos questionamentos que eu mais recebo aqui no canal, nessa época do imposto de renda, é em relação a dependentes. Quem pode ser o dependente? Como eu faço para fazer essa declaração? Quais são os riscos? Pois bem, nesse vídeo eu vou te falar aqui quem pode ser os seus dependentes oficiais na declaração de imposto de renda e fica até o final, que eu vou te passar uma informação muito importante que pode evitar que você caia em malha fina. Eu sou Eduardo Sodré, contador, especialista em pequenas e médias empresas e em declaração de imposto de renda da pessoa física. Se você está aqui nesse canal, é porque esse assunto te interessa. Então, não se esquece. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo para você se inscrever. Clica também no sininho para ativar as minhas notificações e compartilha. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque assim como você, outras pessoas também têm essa mesma dúvida de quem que pode ser o dependente ou não. Então vamos lá. Se você pegar e baixar o programa do imposto de renda aí no seu computador, na tela principal de cadastro, você vai ver que o segundo item é justamente para você informar os seus dependentes. E ali você vai ver quais são os dependentes possíveis de serem informados na sua declaração. Que basicamente são o seguinte, olha. Cônjuge, companheiro que tenha uma união estável de pelo menos 5 anos, e esses 5 anos, eles podem ser diminuídos caso você já tenha filhos com esse cônjuge. Então, a união estável você pode comprovar apenas tendo um filho, né? Tendo um filho com essa pessoa. E também, desde 2011, já é aceito como cônjuge a união homoafetiva. Então, você também já pode considerar aí como um dependente. Filhos e enteados de até 21 anos ou 24 anos, caso seja estudante universitário. Você pode também considerar como dependente menor com guarda dos pais ou familiar sem arrimo dos pais. Ambos você precisa de uma guarda formalizada, você precisa deter a guarda desses menores. Tá? Pode ser dependente também uma pessoa de qualquer idade, com incapacidade laboral, seja física ou mental, mas a mesma situação. Nesse caso, você precisa ter a guarda judicial dessa pessoa incapaz. Você pode também ter como dependente os pais, avós, desde que não tenham rendimento tributados acima do limite da isenção. Então, pais e avós, eles podem sim ser seus dependentes, porém existe essa regra específica de que eles não podem ter rendimentos tributáveis acima da isenção. Existe também a possibilidade de netos e irmãos. Os netos e irmãos, existe essa característica, porém você precisa levar em consideração a mesma regra para a idade, de 21 anos para não estudante e até 24 para estudantes universitários. Aí basicamente esses então são os dependentes que você pode informar na sua declaração do imposto de renda. Só que qual que é a grande pegadinha, que essa é a questão que eu preciso falar em relação a você informar um dependente na sua declaração. Primeiro deles, você deve imaginar que você informando um dependente, você tem um desconto na sua declaração de R$ 2.275. Essa dedução do seu imposto de renda é devido aos gastos, ao custo que você tem com esse dependente. O governo vai lá e permite você abater. Lembrando que somente é abatido na declaração completa, se você optar pela declaração completa. E tem outros dois importantes detalhes em relação ao dependente. O primeiro deles é, se você está informando o dependente para você ter o benefício que ele te dá, você tem que saber que você também precisa informar caso ele também tenha renda tributável. E essa renda tributável, ela soma com a sua declaração principal. Então você precisa fazer uma simulação para saber se realmente é vantajoso você declarar aquele dependente na sua declaração para você ter o abatimento do valor que o governo te dá, para você ter o abatimento talvez de despesas médicas ou com educação que você tenha. Então, se for um menor de idade, uma pessoa que não trabalha, que não tem rendimento formal, ok, você tem todo esse benefício. A grande questão é quando você coloca algum dependente e esse dependente tem a renda formal. Tome muito cuidado, porque se você esquecer de informar o rendimento que essa pessoa tem, com certeza você vai cair em malha fina. O outro ponto é que o mesmo dependente não pode ser informado em mais do que uma declaração de imposto de renda. Então, marido e mulher, você tem que escolher na declaração de quem vai ser informado o seu dependente, o seu filho, por exemplo. Então, você não pode informar o mesmo dependente em ambas as declarações, caso você e seu marido façam declarações separadas.
E uma outra situação muito interessante também, no caso de pensão, quando um dos cônjuges tem a guarda daquele menor. O menor ele é declarado em quem tem a guarda, ele é o dependente. Quem paga a pensão tem um outro campo para informar a pensão como campo dedutível. E quem detém a guarda dessa pessoa é quem fica responsável em fazer a declaração, informando ou não também como um dependente para que na sua declaração some-se o valor recebido da pensão. Porém, desde 2022, nós sabemos que a pensão alimentícia ela não é um rendimento tributado, porém passível sim a ser declarado na informação do imposto de renda, mas não quer dizer que você vai pagar imposto por isso. Então, eu te aconselho, faça simulações no programa para que você verifique se realmente você informar um dependente vai te ajudar ou a zerar o seu imposto, ou a restituir um valor maior, ou a diminuir o seu valor de imposto a pagar. Faça essa simulação porque só vai ser vantajoso a partir do momento que esse dependente não tenha rendimento tributável ou que o rendimento tributável dele seja muito inferior aos gastos que você, como principal, teve com educação, com saúde e demais itens que são dedutíveis do imposto de renda. Se ficou alguma dúvida então nesse assunto, não se esqueça, deixa uma mensagem aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder e esclarecer as suas dúvidas. Eu espero que você venha ter melhores resultados na sua declaração do imposto de renda desse ano.